certo? Então, queima do ar, certo? Então, a revolução ela é a principal responsável por os grandes impactos sobre o meio ambiente. Exatamente por a queima das fontes energéticas. Tem aquelas primárias, como o petróleo, né? Certo? O secundário, a gasolina, já passa a ser uma fonte secundária, porque ela é derivada do petróleo. E nós temos os combustíveis não renováveis, que é exatamente os três, né, que se diz. Carvão mineral, petróleo e gás natural. Tá? Então são os hidrocarbonetos, são os combustíveis fósseis, porque têm origem orgânica, portanto não são minerais. Certo? Apesar de um carvão mineral, ele não é mineral. Certo? O carvão a gente sabe que ele tem o melhor e o pior, né? Tem a tufa, o lito, o iúlia e o antracito. Certo? Quanto maior o teor de carbono, menor o teor de água, melhor a qualidade do carvão. Tá? Então, o planeta sofre com esses impactos, né? Eu vou tentar mandar um vídeo sobre o represamento do rio Cocó. Tem uma barragem no rio Cocó, certo? Vou tentar fazer um vídeo de lá. Se você já tiver interesse, bota lá barragem no rio Cocó lá nos vídeos do YouTube, que vão aparecer alguns falando da barragem, o impacto diretamente dessa barragem naquelas populações ali perto, aquela parte do Jambu do Sul, do Conjunto Palmeiras, que sofrem com inundações decorrente da falta de planejamento do ser humano, porque ele faz uma barragem próxima a uma área densamente urbanizada, certo? Sem levar em consideração a capacidade de armazenamento de água dessa barragem. Aí ele vai ter que soltar mais água do que deveria, certo? E com isso, o leito do rio vai encher e as áreas que estão próximas, as áreas ocupadas pelo não tão próximo ao leito do rio, vai sofrer com as inundações. Além de tudo, se algum acidente ocorrer, e você tiver o arrombamento de alguma daquelas comportas, aí a calamidade vai ser grande naquelas regiões próximas à barragem do rio Cocó. Foi bem pertinho da gente, aqui no Palmeiras. Certo? Então, aí pensando nisso, lá na frente, principalmente a partir dos anos 70, vamos começar a se preocupar com a questão ambiental. Aí vai entrando tudo que é ambiente no meio. Por quê? Pela queima do combustível fóssil, o CFC, né, que é jogado na atmosfera, que faz o buraco da camada de ozônio. Começa-se a se preocupar com esse buraco da camada de ozônio. As Nações Unidas começam a organizar os grandes encontros, né, por conta da queima dos combustíveis fósseis, da poluição desenfreada, certo? E aí vem as energias alternativas. Uma das coisas também que fez surgir alternativas para a dependência do petróleo foram as grandes crises dos anos 70. No começo dos anos 70 e no final dos anos 70, nós tivemos duas crises impactadas pela cartelização do petróleo, pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Tá? Então o planeta se generaliza, né? Os mangues são destruídos, aquilo que eu falei para vocês, né? Cidades vão sofrendo com a urbanização desenfreada, principalmente no terceiro mundo, sem o menor critério de planejamento. Né? Recife teve os dois rios totalmente canalizados, Capibari e Beberibe, o que impactou na questão da reprodução marinha daquela área, que não tinha mais mangue. Certo? Então essa ocupação, esse efeito dominó que vocês devem ter visto que eu coloquei no vídeo, os micros ecossistemas alteram os médios, que alteram os macros, que altera de uma forma geral a questão ambiental no mundo. Não é isso? Ok. Então, por exemplo, só que energias alternativas também causam seus impactos. O nuclear tem um problema dos resíduos radioativos. A questão hidrelétrica tem a questão da inundação da área, né? Mas é muito menor o impacto do que a utilização do petróleo, principalmente do carvão, só que o petróleo é utilizado até hoje muito mais que o carvão, certo? Por isso ele polui mais. Não é isso? Então essa questão ambiental tem que ser levada em consideração, tá? Quando se fala. Aí nós vamos falar também da indústria,
certo? Indústria, certo? É claro que é impossível falar de indústria sem falar das revoluções industriais, né? Muita gente diz que nós estamos em plena quarta revolução industrial. Tem gente que nós estamos na sexta, né? Isso vai depender muito da questão da interpretação. E vamos falar mais da indústria moderna, não que esse nome moderno está ultrapassado, da indústria contemporânea, né? Do toyotismo, né? A forma de produzir, certo? E claro, vamos citar a diferença entre o toyotismo e o fordismo nessa nossa aula. E claro, falando de fonte de energia, que é que supre a indústria, que é que supre as áreas domésticas, ou seja, as áreas onde as pessoas moram, né? Supre as cidades de uma maneira geral, né? A agricultura, né? Todos precisam de energia, certo? Seja energia diretamente nas máquinas, seja energia para toda a cidade, para iluminar a cidade, né? Para iluminar o campo, luz para todos, etc. Então aí nós vamos falar de globalização, né? Tudo isso na geografia 1, tá? Aí vamos mais na frente, evidentemente, vamos falar ainda de globalização, mas agora abordando a nova ordem mundial que começa a partir do final da Guerra Fria, tá? Então, nesse nosso primeiro momento, nós vamos abordar esses assuntos, evidentemente, né, que são essenciais e estão em evidência. A própria questão da fonte energética, né, que tem sido um desafio para o mundo continuar produzindo. Energia, certo? Levando-se em consideração as necessidades de preservação do meio ambiente. É claro que vamos precisar das indústrias, né? Como é que vamos ter os calçados, as roupas, os celulares, esses aparatos que a gente utiliza para a nossa cômoda vida neste mundo contemporâneo que nós vivemos, né? E quais os impactos ambientais diretamente da utilização das fontes energéticas, das renováveis e não renováveis. A água é uma fonte energética renovável e dá para produzir energia através da água? Sim, né? Claro. Os rios, força dos rios, dos mares também, né? Então, os impactos gerados por isso na nossa sociedade contemporânea, né? E a indústria, será que a indústria vai evoluir com a preocupação ambiental? Ela vai produzir mais, consumindo menos energia e a menor quantidade possível de matéria-prima? É possível que as indústrias passem, de uma forma geral, a reciclar para produzir? Ou seja, em vez de usar a matéria direta, certo? Ela utilizar a matéria-prima renovada, né? A matéria-prima reciclada. Será que a indústria vai evoluir para esse lado? É uma questão a se preocupar. E o mundo globalizado? A gente sabe que a internet é a coisa mais democrática que existe. Mas, de fato, o mundo globalizado é para todos? Todos têm acesso? Todos têm acesso à saúde nesse mundo globalizado? Porque a saúde, a evolução, a biotecnologia está em todo canto, né? A engenharia genética está em todos os lugares. Mas isso tem a ver com o período técnico-científico, informacional, com a terceira ou quarta revolução industrial e, claro, com o neoliberalismo, com globalização. Mas todo mundo vai ter acesso a essa nova tendência para a saúde, essa revolução na área da saúde. É bom que se diga, se um vírus desse que chegou fosse 100 anos atrás, estava todo mundo perdido. Talvez não porque, né, a questão das trocas de pessoas, que não é a questão
virtual, mas é a questão das pessoas, uma contaminar a outra. Então as pessoas não viajassem tanto há 100 anos atrás, né? Talvez o impacto não seria. Mas se as pessoas tivessem a mesma capacidade, né, de deslocamento como tem hoje, há 100 anos atrás, sem a mesma capacidade da engenharia na área da medicina, nessa evolução da área da medicina, sem a tecnologia nessa área sanitária, provavelmente a calamidade seria bem maior, não é verdade? Hoje em dia a gente já tem, apesar da calamidade ter sido grande, pelo menos a gente já tem vacinas em andamento, que é uma coisa muito positiva. Muitas pessoas só vão realmente dizer assim, escapei com vida, quando tiver uma vacina eficiente. Então, sendo testado, essa é eficiente, acaba, as pessoas vão poder de fato relaxar. Né? Então, esse mundo globalizado, essa saúde, essa renovação na área médica, essa tecnologia avançada nessa área, certo? Na biotecnologia, ela é para todos. Na educação, muita gente está assim da aula online. Imagina se não fosse os microcomputadores e os celulares. O que teria sido da educação? Teria ficado muito pior. Ninguém ia ter aula, né? E a própria comunicação, né, em si, que a informação veio chegando logo e todo mundo pôde se recolher. Senão, como é que seria? Imagina você dentro de casa sem o celular para você conversar com um amigo e tal, sem as redes sociais. Seria um impacto psicológico, sociológico, né, nas sociedades seria muito pior. Agora, todo mundo teve esse acesso? Essa é a questão, os prós e contras da globalização. Todo mundo tem de fato acesso a essa nova realidade de mundo globalizado? É uma questão a se pensar. Então, são assuntos próximos, né? Fonte de energia, indústria, globalização. Porque se o grande símbolo da globalização é a internet, você só tem a internet por causa da indústria. Porque você só navega porque você tem um equipamento produzido numa indústria na mão, seja o computador e principalmente hoje que a grande parte das redes sociais são acessadas, da internet por si só, são acessadas através do celular, né? Que é uma coisa maravilhosa. Aí até o professor disse, não, o aluno ele não gosta de internet, ele gosta de rede social. Né? Porque se ele gostasse de internet, além das redes sociais, ele iria pesquisar os assuntos sobre globalização, sobre indústria, na questão da matemática, na questão da química, na questão de diversas áreas que ele tem acesso direto ali, que ele poderia pesquisar e ampliar cada vez mais seus estudos. Acredito eu que vocês aí do terceirão estejam fazendo isso. Não é verdade? Acredito eu que vocês estejam fazendo isso. Tá bom? Vou ficando por aqui, dá uma olhadinha nas nossas aulas lá, revejam se vocês concordam com a questão da preservação dos mangues ou não. Seria importante se vocês colocassem comentários lá no WhatsApp ou então no próprio Google Class, certo? Eu ficaria muito feliz. Tá bom? Eu sei que os tempos são difíceis, né? Esse novo normal, que para mim nunca vai ser normal, normal mesmo vai ser quando a gente puder voltar todo mundo a sair sem a preocupação, né? Que já vamos ter a famosa vacina, claro, graças à engenharia aí na área da medicina, né? Do cientista, o pessoal se desfaz da educação, mas para que a gente tenha essa vacina, alguém estudou muito no fundamental, alguém estudou muito no médio, alguém estudou muito na faculdade, alguém estudou muito, deixou até, digamos assim, de se divertir só para estudar, aí fez pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD e conseguiu se transformar no cientista capaz de ir lá em um laboratório fazer a pesquisa do que pode ou não derrubar, acabar com esse vírus que nos tem tirado a paz nesses últimos meses. Né? Tudo isso através do estudo. Mas eu conheço um rapaz ali que se formou e está dizendo, eu conheço um monte, está desempregado. Mas a tendência dele a arranjar emprego é muito maior. E outra coisa, por exemplo, eu estou falando aqui de um aparelho telefônico, onde vários dispositivos que estão dentro do aparelho foram criados em diversos lugares do mundo
por cientista ou por cientistas que estudaram a fundo nessa área lá da engenharia, da física. Sabe? Física? Cada dispositivo desse tem um tamanho certo e vai para um lugar certo. Então tem todo um planejamento para você colocar cada parte do celular, o chip, o fone, né? A tela, né? O cristal líquido, cada dispositivo, um para isso, um para memória, um para voz, um para ouvir, um para falar, um para, né? Então, tudo isso são criados por cientistas, o pessoal que estudou demais. Não, a gente não tinha. Certinho? Então, para você ter tudo isso, eles tiveram que passar pela mão de quem? Dos professores. Certo? Quem sabe daí de vocês estudam bastante, também se transformam num cientista que vão criar novas técnicas disso ou daquilo, né, e revolucionar o mundo. Acredito muito em vocês. Muito, muito mesmo. Tá bom? Beijinhos, tchau.